Olá galera, aqui é o Marco Greco e se você não me conhece, eu sou o mestre dos concursos e estou lançando um e-book sobre produtividade, disciplina e foco voltado para quem está estudando para concursos públicos. Nesse e-book eu conto um pouco da minha trajetória, tudo que eu fiz estudando, as dificuldades que eu passei, coisas que eu fiz e que me ajudaram a conquistar várias aprovações em cada uma dessas áreas. Como que eu fiz para ter mais disciplina, o que eu fiz para conseguir dar foco para os meus estudos e também ajustes na minha agenda diária de horários para que eu pudesse ter mais produtividade. Tudo isso está nesse material que eu fiz com exclusividade e muito carinho para todos vocês. E quem é o Marco Greco, o mestre dos concursos? Vamos lá, eu tenho 44 anos, eu sou de São Paulo, sou formado em engenharia civil e na época que eu me formei, eu optei por ficar sem trabalhar porque eu queria terminar a faculdade. Então eu estava sem estagiar e me formei, fiquei desempregado e falei, poxa, uma opção interessante é concurso público. E comecei a ir atrás. Num primeiro momento, a coisa mais importante que eu fiz foi olhar a minha realidade, entender que eu precisava de um emprego, então eu comecei a usar aquelas horas que teoricamente eu estaria trabalhando entre 8 da manhã e 5 da tarde, que é um horário padrão, né, que as pessoas trabalham, e falei, nesse horário eu vou estudar. E comecei a estudar lendo 2 livros que estavam no edital do concurso que eu escolhi na época e quando eu tinha tempo, até a prova foram 6 meses, eu consegui ler esses livros, esses 2 livros, 7 vezes cada um deles. E isso basicamente fez eu decorar, né, esses 2 livros. Mas eu não tinha técnica nenhuma nessa época, né? E a leitura repetida me ajudou, de fato, a conseguir decorar algumas coisas. Tanto é que quando eu cheguei na prova, eu conseguia simplesmente me lembrar de várias coisas que eu já tinha lido e que estavam ali em formato de questão, principalmente da parte específica da prova, que eram, se não me engano, acho que 30 ou 20 questões. Bom, resultado. Eu consegui acertar mais do que 80% de toda a prova, passei em primeiro lugar nesse concurso, que foi dos Correios, e comecei a trabalhar no ano seguinte. E agora que você já viu essa breve introdução, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, explicar um pouquinho tudo que eu enfrentei nesse trajeto de fazer vários concursos ao longo dos anos, para que vocês entendam um pouco melhor de como que foi isso, né? E que futuramente vocês, adquirindo o e-book, possam conhecer um pouco mais ainda de coisas práticas que eu fiz e que me ajudaram a conquistar várias aprovações. Tudo começou lá em 2003, quando eu fiz o meu primeiro concurso. E naquela época eu não tinha técnica de estudo, eu não conhecia escolas que pudessem me vender um curso para aquilo que eu estava buscando no momento. Então eu estudei por conta, peguei livros que eu tinha, comecei a ler, comecei a folhear, comecei a estudar da maneira que eu consegui. E eu era muito focado. Sem querer, eu consegui já usar algumas coisas que eu não conhecia, mas como eu tinha muita vontade de passar em concurso, eu consegui dar foco, eu tinha determinação, eu sabia muito o que eu queria, então eu consegui reservar um horário todos os dias para estudar, que eu cumpria à risca, então tudo isso foi me ajudando a construir elementos que futuramente me ajudaram para as diversas aprovações que eu tive agora de 2022 para cá. Foram concursos recentes que eu fiz e que eu comecei a colocar em prática técnicas de estudo, como eu já falei, que foram me ajudando ao longo do tempo a trazer várias aprovações. Como eu falei para vocês, em 2003 eu comecei essa jornada e como eu tinha poucos recursos, eu fiz o que eu pude do jeito que dava, com o que eu tinha. E foi muito bom porque eu aprendi a me virar. Então acho que esse é um primeiro passo muito importante para quem está buscando, você que está aí correndo atrás da sua aprovação, tem sempre um momento inicial onde você se depara com o que eu vou fazer, qual concurso que eu vou escolher, para que área que eu vou, desde que você já não tenha isso definido, claro, mas que prova que você vai fazer, como que você vai estudar, né? Quais matérias são as matérias importantes e fundamentais para que você estude. Então lá naquela época eu percebi que minhas dificuldades estavam nas matérias básicas e é de verdade o que acontece com a grande maioria das pessoas que tem português, matemática, raciocínio lógico, informática, como matérias ali que realmente trazem dificuldades que a gente tem que aprender. Então naquela época, como eu não tinha acesso, eu adquiri material por fora, comprei material de português que me ajudou. Para você que também tem algumas dificuldades e se identificou de alguma forma com esse conteúdo, clica no like, clica no sininho, comece a seguir essa página e também comente esse vídeo, né? Coloque aí qual é a sua dificuldade, o que te atrapalha, o que você precisa melhorar em questões de produtividade, disciplina, foco, onde está o problema que te atinge hoje, que te impede de conseguir fluir nos estudos. Falando um pouquinho sobre disciplina, o que essa área pode ajudar? O que a gente pode fazer para ter mais disciplina de fato? Bom, o que eu fiz foi controlar os meus hábitos. Que hábitos que eu tinha, que eu deveria mudar, que hábitos que eu poderia adotar
para me ajudar a conquistar essas aprovações. Então eu comecei a rever tudo que eu fazia no dia a dia. Comecei a anotar, literalmente. Peguei uma folha de papel e escrevi. Eu faço isso, isso, isso. Eu acordo, então eu tô acordando, eu tô fazendo. Tem dia que eu acordo, quero ficar deitado. Você tá querendo procrastinar, tal. Fui adotando problemas, fui adotando simplesmente o que acontecia. Olhei para aquilo e falei, o que eu posso fazer agora para ter uma vida melhor em termos de disciplina para os estudos? E comecei a olhar ali coisas que eu pudesse mudar, alterar de fato, para melhorar em termos de disciplina. Mas uma coisa importante, eu defini um horário fixo de estudos todos os dias numa agenda. E aí, quando chegava aquele horário, batia o olho no relógio, é hora de estudar? Então é hora de estudar. Desligava o celular, tirava tudo que pudesse me tirar a atenção, né, para os estudos e dava um foco, que vai ser o nosso próximo tema que eu vou falar daqui a pouquinho, para conseguir estudar. Então o estudo disciplinado é isso, é ter consciência de que eu tenho que fazer e fazer de fato. Sabe aqueles momentos que você às vezes fala assim, puxa, não estou muito afim, mas precisa, né? Então, é justamente sobre isso. Disciplina significa fazer algo que é importante, mesmo que por um lado você não esteja tão afim de fazer, mas a gente tem que fazer. E sobre produtividade, o que eu fiz para passar a ter mais produtividade? Bom, ao meu ver, produtividade tem a ver em como a gente usa o nosso tempo, né? Como que está o tempo, que tempo que eu tenho, como que é a minha agenda, o que eu faço no dia a dia e que eu tenho que mudar. Também tem a ver com disciplina um pouco, mas veja, disciplina tem muito mais a ver com fazer o que tem que ser feito. Agora, produtividade é se organizar para fazer o que tem que ser feito. Então, criar uma agenda, né? Conseguir visualizar aquilo que eu precisava fazer no dia a dia me ajudava demais a ter mais produtividade. Porque a partir do momento que eu defini a minha agenda diária, eu passava a fazer exatamente o que estava ali naquela agenda diária para melhorar em produtividade e conseguir render nos estudos. E por último, foco. O que eu passei a fazer para ter mais foco nos estudos? Esse realmente foi um grande desafio para mim, porque foco tem a ver com atenção. E algumas pessoas, como eu, têm uma certa dificuldade em conseguir concentrar a sua atenção em uma única coisa e ficar ali, né, devidamente concentrado. Uma coisa que atrapalha demais o nosso foco é a ansiedade. Se a gente fica ansioso, a gente quer resolver uma coisa, mas quer resolver outra, a gente não consegue parar e olhar para uma única coisa, que é o que tem que ser feito. Então eu comecei a fazer algumas práticas, alguns exercícios que me permitiam olhar para uma única coisa de cada vez. E com isso eu passei a ter mais foco na hora de estudar, e consegui render, consegui produzir mais, consegui melhorar o meu desempenho nas matérias que eu estudava e consegui ver essa evolução nos simulados, inclusive nos concursos que eu fazia diante de tantas aprovações que foram surgindo com o tempo. Enfim, galera, produtividade, disciplina e foco são coisas fundamentais que a gente tem que olhar com muito carinho para que a gente consiga render nos estudos. Não adianta a gente simplesmente estudar do jeito que a gente acha que tem que ser, sem nenhum tipo de orientação, sem foco, sem disciplina. E isso tudo vai atrapalhar a gente não vai conseguir produzir, a gente não vai sentir que a gente está rendendo alguma coisa na hora de fazer um concurso, por exemplo, a gente não vai conseguir passar, né? A gente vai ter uma reprovação e isso vai realmente frustrar a gente. É por isso que esse material, esse e-book, vem ajudar a todos aqueles que estudam, porque dentro desse material você vai ver tudo que eu fiz, tudo que eu fiz de certo, tudo que eu fiz de errado, inclusive, que vocês vão parar de fazer para que vocês melhorem as notas de vocês e passem nos concursos que vocês desejam. Galera, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Aproveite esse momento para curtir esse vídeo, seguir a minha página, escreva aí nos comentários o que você achou e me siga nas redes sociais que está logo abaixo, para que você possa ter mais conteúdos como esse e possa ajudar essa página a crescer ainda mais e continuar trazendo para vocês todas as novidades desse mundo dos concursos públicos. Eu fico por aqui e a gente se vê. Um grande abraço!